Não, achei que o time correu, o time se entregou, a gente podia ter jogado melhor, podia ter vencido o jogo, mas o time não faltou espírito de luta, não. Faltou a gente ter um pouquinho mais de calma nas chances que a gente teve e não vacilar como a gente vacilou nos gols do River. É um time que a gente tem que ponderar. 2017 foi semifinalista, 2018 foi o campeão, 2019 foi o vice-campeão, jogando melhor que o Flamengo. Mesmo treinador há 6 anos, a mesma base, só enriquecendo o elenco nos últimos 3 anos. Então não é algo assim para você desconsiderar. E a gente tinha que ter vencido o jogo e jogamos para vencer. Só que a gente não jogou contra qualquer time e eu acho que a gente teve mais chance de vencer o jogo do que o River. Achou que ele estava com mais chances aí o São Paulo do que o River Plate. Não sei se eu vi o mesmo jogo do que o Diniz, talvez discordaria nesse ponto. Um ponto negativo para o São Paulo, 6 partidas consecutivas sofrendo gols, já são 10 gols sofridos nas últimas 6 partidas, Espímpolo. É o que tem acontecido sempre com o São Paulo, do Diniz, sofrendo gols e geralmente quando não pode, quando o jogo é decisivo. O River não jogava há meses. O Mirassol montou o time no dia do jogo. Os nossos comentaristas até brincavam, né? Que tinha motorista de Uber, tinha personal trainer de academia jogando, tinha padeiro jogando. Nada contra cada um que tem a sua profissão, mas foi um catado, foi lá e eliminou o São Paulo. Aí o Corinthians foi lá, enquadrou diante dos totens dos torcedores do São Paulo, inclusive do Daniel Lian, e aí o Corinthians eliminou o Mirassol. As explicações do Diniz foram iguaizinhas a essa que ele deu ontem. E agora o River ontem aqui, Fausto, fizemos a brincadeira perguntando para todos aqui no estúdio o que daria, todos, inclusive eu, cravamos a vitória do São Paulo. E pós-jogo vem essas desculpas que o River joga há 6 anos junto, é um time vitorioso, que o Galhardo é um grande técnico, papapá. Por que o Galhardo está lá há 6 anos, Fausto? Porque ele ganha. Porque ele conquistou títulos. Por que o Diniz não para nos clubes? Porque ele perde. Porque ele larga os times na zona do rebaixamento. É por isso que você não para nos clubes, Diniz. Se você parasse no Fluminense, no Atlético Paranaense, os times seriam rebaixados. Os times trocaram de técnicos, o Atlético ganhou com o Thiago Nunes, que agora foi demitido do Corinthians. Diniz, você conhece a Libertadores pela TV. Libertadores não se ganha assim, trocando o jogador aos 42 minutos do segundo tempo. Então para de conversa fiada, Diniz. Assuma a sua responsabilidade. Chegar 10 vezes e não fazer o gol, o adversário chega em uma e faz, Favara. Quantos jogos você viu que o adversário jogou horrível e ganhou o jogo? Um monte. O Balsa foi campeão da Libertadores. É assim. Então para com esse papo furado. Isso irrita, Fausto Favara. Jogamos melhor, chutamos 30 vezes, tivemos 80% de posse de bola. Deixa o número pro Sami. O número é pro Sami Dana. Gente, e o São Paulo? Primeiro, complicou a vida dele pra valer. Bruno, eu quero que você fale do jogo, dessa complicação que ele tem. Nós vamos falar com o Flávio. Tem até uma pergunta aqui pro Flávio sobre o jogo de ontem. O nosso Mauro Betti também vai falar. São Paulo e River Plate, brasileiros e argentinos frente a frente. Lembrando que o River Plate estava sem jogos oficiais há um tempão. Diga, Bruno. E ontem era pro São Paulo perder o jogo. O São Paulo, o empate ficou, não na tabela, mas no jogo, pegar só o jogo separado da tabela, o empate ficou bom pro São Paulo. O São Paulo fez 2 gols contra, né? O São Paulo deu muita sorte de conseguir o empate. Era para perder o jogo, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo ainda foi um pouco mais equilibrado, o segundo tempo o River foi melhor, dominou o jogo durante a maior parte da segunda etapa. O River, de fato, estava 6 meses sem uma competição oficial, estava treinando há 1 mês, que é uma coisa diferente, mas ele consegue compensar isso com a qualidade do time e no individual e no conjunto. O River Plate é o grande time do continente nos últimos 5 anos. Até eu falei ontem, assim, se você considerar a média, nos últimos 5 anos nenhum time sul-americano é melhor que o River Plate. Pico, você pode colocar o Flamengo de 19 no pico, assim, mas na média, o River de 2015 para cá, ele foi campeão em 2015 da Libertadores, campeão em 18, vice em 19, semifinalista em 17, antes foi campeão da Sul-Americana em 14. Esse River do Galhardo é o melhor time do continente e o Galhardo é o melhor técnico que trabalha aqui na América do Sul. Então ontem isso ficou muito claro, né? E o torcedor do São Paulo fica, o São Paulo em casa tem que ganhar do River. Eu acho que muitas vezes falta noção do que é o time hoje. O São Paulo não é um time ruim. Acho que ele vai ficar entre os 5 primeiros do Brasileiro, por exemplo, seria onde ele está hoje. Ele pode ficar entre os 5 primeiros. Acho que é por aí o lugar do São Paulo, 4º, 5º, 6º, que é o que tem sido o São Paulo nos últimos anos.
Mas hoje, aí eu não tô falando de história, de tradição, essas coisas todas. Isso é uma outra coisa. Tô falando de bola jogada nos últimos anos, não pontualmente agora. Uma média aí, 5, 6 anos. O São Paulo não está, ele não senta assim na mesma mesa que o River Plate. Isso é um fato. O River Plate é um dos principais times do continente. E o São Paulo é um time que participa da Libertadores com frequência, mas ele não entra na Libertadores como um dos principais candidatos ao título. O São Paulo é um time que pode ganhar? Pode. O mata-mata permite isso. Se a Libertadores fosse por pontos corridos, eu acho que não teria chance nenhuma. No mata-mata pode acontecer, de chegar, passar de fase, avançar. Em 2016, com um time horroroso, chegou na semifinal. Com um time pior do que esse que tem hoje. Quase não passou da fase de grupos, aí acabou passando e foi até a semifinal. Então, se passar de fase, que vai ser difícil, pode acontecer. Mas, assim, eu acho que o São Paulo tá dentro do que ele é hoje. Um time que tem um time bom, nada demais, vai brigar por vaga na Libertadores no Brasileiro e deu um certo azar no sorteio da Libertadores, caiu com o River e a LDU. Se tivesse em outro grupo, poderia passar tranquilamente. Nesse grupo, já desde o sorteio, já se imaginava que o time corria risco e ainda deu alguns outros pequenos azares, além, claro, dos problemas do time, que é só ele joga em Juliaca, os outros não jogam. Isso também é uma coisa que vai influenciar, porque aquela derrota em Juliaca pode eliminar o São Paulo, que a briga que a LDU. O River esquece, o River vai classificar e vai de novo chegar para brigar pelo título. Bom, o Bruno falou sobre isso, eu quero ouvir o Flávio, o torcedor de São Paulo. A gente estava vendo ontem à noite, acompanhando as redes sociais, e vários torcedores do São Paulo participando das redes sociais, alguns até invadiram a madrugada, fazendo mensagens, uma atrás da outra, analisando e sofrendo, claramente sofrendo os torcedores do São Paulo nas redes sociais. Alguns até deixaram de lado o coração, a imparcialidade, e partiram para aquele, como se fosse uma punhalada, o que aconteceu ontem. Fiquei lendo a madrugada. E o nosso Flávio Prado vai falar. Flávio, sobre tudo isso que a gente quer que você fale, e um detalhezinho. Você acha que faltou a torcida? Se a torcida tivesse para empurrar o time, poderia ser melhor? Não, seria pior, né? O boneco não enche o saco, pô. Imagina quando começasse o totó do River, os caras achando que aquilo que não falou, os caras achando que o São Paulo ia se liberando. Talvez a torcida, porque o São Paulo... É bem possível que o time do Galhardo ia temer... Contra times argentinos do Morumbi são 10 vitórias e 2 empates. Nossa, a torcida... O São Paulo tem um retrospecto impressionante também contra argentinos no Morumbi. Sim. Ontem talvez tenha feito falta. Então a torcida, o River ia ficar morrendo de medo do vai de coração. Vamos, São Paulo, vamos já. Nossa! São Paulo no Morumbi é eles iam morrer de... Nossa! É o melhor mandante brasileiro. Igual o Defensa e Justiça. Tremeu pra caramba. Só que o Tajeres também nunca perdeu com a Argentina no Morumbi. Então, por isso que 10 vitórias e 2 empates. Também. Com a massa. E ontem não perdeu também. São Paulo, vem aqui só pra te ver. Não dá. Eu vi o Vélez. Você é uma Eu vi o Vélez aqui com ganhou do Carlos Boys, ué. Ganhou, a gente sabe como, do né? Bielsa. Pois é. Então, isso aí, imagina, não muda nada, até ajudou, porque o São Paulo não jogou nada, o São Paulo tomou um vareio do River, como disse o Bruno. É verdade. O São Paulo teve muita sorte ontem. O São Paulo costuma ter muito azar, teve muita sorte ontem, era pra ter perdido o jogo, e não tinha torcida pra encher o saco, ficar vaiando e tal, então deu pra segurar. Mas o São Paulo, ele se assustou, a impressão que eu tive é que se assustou com o River. O River tocando bola com facilidade, mas o São Paulo não sabia o que fazer. Boa parte do jogo, o São Paulo só reagiu quando tomou gol. No mais, ele comia assim, nossa, o que é isso aqui, né? Os caras tocando bola com uma facilidade imensa. Ficava muito claro, até você via o Galhardo rindo no banco, o Diniz desesperado. Mas a verdade é que o River é bem melhor que o São Paulo. O River é bem melhor que o São Paulo. Aí você vai dizer, o São Paulo não pode conseguir alguma coisa na Argentina? Pode. Foi citado aqui, um jogo pode qualquer coisa. Não acredito. A luta do São Paulo é com a LDU. Eu acho que assim, River é um caso à parte, a LDU e o São Paulo brigam pela segunda vaga. Mas aí tem esse fator que o Bruno falou. São Paulo foi jogar na possante Juliaca com os olhos de Mauro Betti. A presença de Mauro Betti. Pois é. Agradeço a Comembol porque o jogo foi direto em Lima. A LDU jogou... E já venceu e o River vai golear provavelmente em Lima. Então, quer dizer, a diferença pode estar aí. São Paulo cumpriu a parte dele, ganhou da LDU. Deu azar mesmo, claro. Ganhou de 3-0 aqui. No momento que o São Paulo vai jogar em Juliaca e o LDU joga num terreno normal... E o River também vai jogar. Aí é um pepino, porque o River é um caso à parte. Meteu 8, tal. Ninguém vai meter 8 no Binacional, imagino eu. Nem o... Não, mas mesmo lá, né? Então deu azar. E o São Paulo vai ter que conseguir ganhar do LDU lá. Pode acontecer porque são times do mesmo nível. O River é um caso à parte. Quando o São Paulo foi jogar em Juliaca? Uma semana antes da
Uma coisa da pandemia, do podia ter sido uma passado, semana. envelhecida. Não, É verdade. Parece que foi ontem. Mas o mesmo. Mauro não Atenção, esqueceu. Eu estava Eu sei. lá para mim. Primeiro, é uma coisa do passado, Muito legal, envelhecida, tem que lembrar Lembra muito a do Guayaquil. altitude, isso tudo é verdade. Não estou minimizando os argumentos de vocês. Só quero levar em conta que o São Paulo jogou na casa dele. Por isso que eu concordo com boa parte da torcida do São Paulo que mostra inconformismo. Jogou na casa dele, em paz, sem cornetagem. Boneco não grita, como Contra disse. um time muito melhor. Deixa eu só concluir. River Plate é Flávio. muito menor. Só concluir. Um time muito melhor que estava parado. Tava E parado. parado há 6 Será meses. que Por isso tem que o São Paulo peso, conseguiu gente? empate. Claro que tem. Por isso que empatou. Você não tinha teria perdido. Não, Não mas dá aí pra você tá comparar. esculhambando o futebol brasileiro. Não dá pra comparar. O River é muito você tá melhor que o São Paulo. esculhambando o futebol brasileiro. Mas é Claro, é mais. verdade. O River pleiteia título. O São Paulo não. Não tem como pleitear. O River é um time de um nível muito mais elevado. Não tem nem... Mas mesmo sem treinar, então para jogar com o brasileiro não precisa nem treinar. E de novo eu vou relembrar. Foi muito bem colocado pelo Que eles foram responsáveis. Que eles foram muito responsáveis, eles vinham treinando e tal, e vinham sem jogar. Mas aí que o jogo ainda nivelou um pouquinho. Porque não dá pra comparar. Vou deixar o Mauro, claro, o Mauro tem que falar sobre isso, mas então, Mauro, pode ir nessa linha aí, porque você me ensinou que jogo é jogo, treino é treino. Se eles estavam só treinando e não jogam oficial, faz jogo oficial há 6 meses e arranja essa fumaça pra cima do São Paulo, gente, E arrumaria pra cima de realmente outros. aí eu sou E o obrigado. São Paulo ainda que tem pouca gente. Aí Fala que o eu São Paulo sou- tem bons jogadores. O São Paulo tem um monte de moleque. E os 2 principais jogadores do São Paulo não jogaram, o Luciano e o Daniel Alves. Teve isso também. Eu sou obrigado a me render a Flávio Prado e Bruno Prado e dizer que realmente estamos... Tá feio o negócio, perdemos na qualidade. Ô, Vanderlei. Diga, Bruno. Diga, Mauro, por Ele favor. tá feio, porque assim, é o melhor time da década, vai de 11 até este ano, é o River Plate, né? O grande campeão da década, é o trabalho mais longevo de treinador, o Gajardo, desde 14. O melhor trabalho, é o atual vice-campeão, um time que encarou mesmo o Flamengo e só Lima. não foi campeão por um acidente Um negócio absurdo, total. jogou melhor que o Sem Flamengo. desmerecer, Não, o Flamengo claro. teve 5 minutos de Fantástico brilho. o Flamengo, sim, o mas Gabriel. jogou muito mais que o Como Flamengo. jogo, Também. E é mais time, tem meu trabalho mais longevo. Claro. E esse time, 6 meses depois, fez o que fez ontem no Morumbi. Esse garoto Álvares fez o segundo gol, um belo jogador. O time todo, a base é a mesma praticamente. E parecia que era o São Paulo que estava 6 anos sem jogar, não o River. 6 anos? Quase isso, né? O São Paulo não ganha, mas porque assim, o River jogou com muita tranquilidade, enormes méritos do River. São Paulo, teve algo que, como bem destacou o Flávio, o São Paulo vive na fase azarada, até essa questão de Juliaca, Claro. mesmo, quer dizer, um monte de coisa. São Paulo não perderia dos Juliaca Com e certeza. Lima, pô. Não, e assim, Ninguém perde do quando Juliaca. a fase é brava, dá tudo errado. Mas ontem começou a dar certo. Por exemplo, o Reinaldo ia chutar a bola em Juliaca, que era uma bola difícil, a bola bateu no Enzo Pérez, entrou, ainda bateu na trave, ok. Logo depois uma jogada muito bem trabalhada, empatou, depois outra jogada bem trabalhada, 2-1. Aí o São Paulo faz outro gol contra, que é uma coisa maluca. E agora, até para tentar defender o Igor Vinícius naquela bola no final, eu acho que ele tentou passar para um zagueiro do River Plate fazer o terceiro gol contra. Né? Porque ele tinha que finalizar. Mas ele não tinha pé esquerdo. A bola caiu no pé esquerdo sim. e ele foi na coisa de confiança. Mas era melhor passar pro zagueiro do River. Se é um lateral argentino, ele é ambidestro. Aqui é um pé Nem só todos. e olha lá. Aliás, a maioria. Aliás, Aqui é um pé só e aliás, olha lá. falando em lateral argentino, porque tem a ver com futebol brasileiro, até notícias, o Palmeiras estava muito interessado e bem encaminhado com Herrera, lateral de apenas 21 anos do São Lourenço, que ontem quebrou a fíbula. Então, Escuta, o professor negócio Diniz não foi deve ser infeliz torcedor. ontem. E tem sido, não tem sido, assim, de novo, sem entrar no Diniz, mas assim, o São Paulo, para mim, no brasileiro, conseguiu pontos a mais em relação ao desempenho, tá? O São Paulo não tem jogado no futebol para ser o que ele tem sido. Mas como outros times também não têm jogado, então tá ok. Mas ontem, se você analisar o jogo que tem sido as equipes nos últimos tempos, o 2-2 é bom pro São Paulo, muito melhor do que poderia ter sido. Agora, em termos de tabela, foi terrível. O São Paulo só podia pensar em vencer.